Saudações, amigos! Como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago a gravação do livro Memórias da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus, que foi canalizado pela Geraldine Inocente nos Estados Unidos e que traz, através dela, as palavras da Bem-Amada Maria como uma memória da sua vida na época de Jesus, assim como alguns ensinamentos que ela passou para que todos tenham acesso. Capítulo 11. Mensagem da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus. Em nome do Deus vivente que palpita em vossos corações, em nome do ascensionado Jesus Cristo, de quem sou a mãe, apelo hoje para que do coração celestial venha a graça do Espírito Santo, essa doce unção que desce, penetra vossas almas e suscita nelas a lembrança da perfeição que conhecestes antes que o mundo fosse feito. Essa graça do Espírito Santo que desejo venha tocar-vos agora. Desprende o perfume de vossa própria divindade, vindo de uma célula reguardada em vosso coração. Isso satisfará vossas almas, sublimando-as e levantando cada um de vós novamente para a gloriosa e magnificente vitória de vosso estado divino, do qual uma vez caístes para a presença da limitação. Eu vos falo nesta manhã sobre graça. Graça vem apenas do puro Espírito e é uma dádiva da divindade. É a graça que torna possível para vós, entre todo o grande número de pessoas desta cidade, acreditar que, me procurando, eu vos instruirei, compreender minhas palavras, aceitar a possibilidade e a realidade da comunhão dos santos seres dos mestres com os seres não ascensionados. É essa graça espiritual que capacita a alma a receber a verdade, que torna possível a consciência individual perceber a importância de um momento cósmico, que faz os joelhos curvarem-se humildemente ante um fiat da lei cósmica e capacita nossas mãos a estarem estendidas para vos dar assistência. Mesmo no vosso mundo de atividade, as coisas feitas com compreensão, motivação e espírito cheio de altruísmo trazem felicidade ao indivíduo e àqueles com quem ele contatarem. Aquilo que é feito sem compreensão de sua finalidade apenas por dever, na maioria das vezes traz pouco bem-estar e prazer, tanto para o benfeitor como para aquele que recebe o benefício. Esse estado de graça é uma situação frágil, efêmera e precisa ser atraída, invocada e alimentada pelos discípulos do caminho. Sem isso, eles perdem maravilhosas oportunidades a cada hora. Compreendeis que os ruídos do mundo exterior são tão altos que a voz do Espírito pode raramente ser ouvida? Tenho sido chamada bondosamente a Mãe da Graça. Referem-se a mim como uma individualidade cheia de graça, como alguém que viveu dentro da graça, estado em que a consciência exterior permanece alerta e receptiva a todas as sugestões, intuições e mensagens vindas do alto. Posso recomendar-vos o cultivo dessa irradiação específica que vem diretamente do coração divino. Meus filhos, procurai viver dentro de um estado de graça receptiva, pois nunca sabeis a hora da visitação. Nunca sabeis quando a voz de Deus, falando pelos lábios do homem, pode dar-vos a oportunidade de um grande serviço à vida. Contudo, quando estiverdes tranquilos e equilibrados, quando o vosso ser interno estiver repleto daquela consciência de graça, podereis então ouvir a palavra do Altíssimo e ver a sua vivente presença, não importando com que subterfúgio de forma se apresente. Já vos contei que, se eu não estivesse em estado de graça,
No instante em que Gabriel escolheu para vir dar-me a mensagem relativa à vinda do Messias, eu teria falhado. Se José, meu amado esposo, não estivesse ouvindo sempre a voz do seu santo ser crístico, não teríamos ouvido a advertência do anjo para que escapássemos da ira de Herodes. Durante toda a nossa vida, nas crises mais agudas, a manutenção da harmonia e a consciência de vivermos com Deus dentro de nós tornou possível prevenir muitas coisas aparentes que nos poderiam prejudicar. A graça é do Espírito, aquele que vive dentro da confiança, irradiando paz, repousando o seu seio da sua imortal chamatrina. É um homem sábio, na verdade, e este está sempre alerta à palavra divina, quando ela chega através dos meios usados pela grande presença Eu Sou. Esse está pronto para que os mensageiros do alto o possam usar. Por certo, gostaríeis de saber que, enquanto estáis aqui nesta manhã, o vosso campo de força, ao momento, foi por vós suscitado, expandido e agora está tomando a forma de uma cruz de malta eletronicamente estruturada de lírios. Nota: a cruz de malta é o modelo eletrônico, forma-pensamento, do mestre ascensionado Saint-Germain, para este ciclo sob a de sua direção. A viga vertical indica a ascensão às esferas espirituais, atraindo as forças do fogo sagrado através do seu corpo à terra, onde ela é ancorada. A viga horizontal representa os braços do mestre estendidos e significa a união dos reinos elemental, angélico e humano. O lírio é o símbolo da ascensão à divina liberdade. O nome dado a esta forma-pensamento é a Cruz de Malta da Liberdade. Oro agora por vós. Peço pelas almas de toda a humanidade encarnada, pela proteção do grande Deva para cada igreja ou sinagoga desta grande metrópole, para que a graça do grande Mahashohan alcance o coração, alma e espírito dos sacerdotes, ministros religiosos e rabinos, e também a qualquer movimento religioso que deseje, sinceramente, dedicar-se à expansão do bem-amado divino. Ainda essa graça para cada hospital e asilo, em nome do ascensionado Jesus Cristo, faço este apelo, e assim que estas palavras forem pronunciadas, já um doce fluxo do coração do universo nutrirá qualquer surgimento da espiritualidade na alma do homem. Como a aula de hoje já chega ao fim, uma tarefa é dada à Legião Angélica, que está sob a direção do Arcanjo Miguel, e os anjos da chama Rubi, do bem-amado Arcanjo Uriel, pregarão os lírios que se formaram de vossos belíssimos campos de forças e expandirão a magnificente cruz de Malta, até que o planeta seja envolvido com essa forma-pensamento, e os anjos do templo de Madonna envolverão com liberalidade a esfera inferior da Terra com essa forma de lírio. Assim, verdadeiramente, viveis e cooperais numa hora de realização. Meus amados, sabeis que eu escrevi estes doces instantes em vosso livro da vida, precisamente como se eu tomasse uma folha de papel e houvesse gravado as atividades que tendes realizado meses após meses. Isto fez surgir um momentum de substância, e nele está a energia de minhas palavras que ali se eternizarão. Talvez elas estejam dando início a uma interessante história que será aproveitada pela geração que depois de vós nascerá. Estou muito grata pelo privilégio de poder compartilhar do registro da biografia ou descrição de vossas vidas. Agora, como entrareis na sagrada semana que antecede o Natal, acredito que desejais sentir-vos mais próximos do meu bem-amado Jesus, o bem-amado Saint-Germain e de mim própria. Lembrai-vos de que estou desejosa de interceder por vós como amiga, se o quiserdes. Estou desejosa de oferecer minhas preces juntamente com as vossas, assim como se à minúscula e frágil chama de uma vela adicionasseis o poderoso calor da aura de uma fogueira.
Também a prece e o desejo de ser um ascensionado seria adicionado à tenra aspiração e atividade iniciante de um discípulo não ascensionado. Nesse combinado e assegurado impulso de energia, vossos apelos podem alcançar o céu mais alto, o sétimo céu, pela união do momentum que vos oferecemos. Reiniciaremos agora a série de ocorrências que relato com alegria imensa. Enquanto faço isso, teço na substância de vossos mundos, corpos, a compreensão de que nós, os ascensionados, somos individualidades reais e objetivas. Durante a viagem da Judéia para as Ilhas Britânicas, de tempos em tempos, eu era intuída a trazer para nossa companhia certas emanações de vida que encontrávamos nos vários países por onde passávamos. Nessas ocasiões, o meu estado de graça receptiva era muito importante. Às vezes, eu estava simplesmente caminhando pela estrada, quando de repente ouvia uma suave melodia emanando da aura de determinada pessoa. Podia sentir sua vibração em meu corpo. Ela às vezes soava tão delicadamente como a canção de um pássaro, quase imperceptível. Contudo, eu a ouvia, então parava e olhava em torno para localizar aquela que deveria vir para a nossa companhia. Das terras do Egito eu trouxe dessa forma 12 pessoas para acompanharmos. Da Grécia, mais algumas. Quando José de Arimateia chegou às praias de Portugal, iniciamos uma exaustiva travessia, e também através da Espanha e França. Cruzar os Pirineus não é tarefa fácil, pois não se tinha o conforto de carruagens, apenas o auxílio de nossos próprios meios de locomoção, algumas mulas cargueiras. De Portugal, trouxemos conosco os que mais tarde seriam as crianças de Fátima. E na Espanha juntaram-se a nós aqueles que, em uma época posterior, conheceríeis pelo nome de Inácio de Loyola e São Francisco Xavier. Ao passarmos a França, encontramos uma criança abandonada. Mais tarde ela viria a ser a perceptiva Bernadette. Todos esses seres vieram juntar-se ao nosso grupo e que, posteriormente, de uma ou outra forma, nos relembrariam, dependiam da cortesia do nosso condutor, para que aceitasse o nosso número sempre crescente. Chegando a Glastonbury, lá permanecemos por algum tempo, porque fazíamos magnetizações e registros etéricos para dias futuros. Em Glastonbury, pegamos também uma criança desprotegida, que em outra vida seria o poderoso São Patrício, e eu fiquei contente de já ter comigo algumas mulheres que me ajudariam a cuidar dele. Aqueles entre vós que já cruzaram o canal inglês e conhecem o encapelado mar alto das praias de Espanha, podem imaginar o que foi para nós atravessar esses mares com crianças pequenas, num barco não muito grande, impulsionado a velas e remos. Às vezes éramos embalados por dias de sol radioso e calmaria, em outros éramos sacudidos violentamente como se fôssemos apenas uma lasca minúscula de madeira. Eu então me regozijava de havermos feito abrigos de pele de carneiro. Isso nos trazia conforto, mas mesmo com toda a carência que tínhamos, havia uma grande afinidade e simpatia entre pessoas que aparentemente eram estranhas entre si. Fizemos nossa viagem em harmonia. Os remadores, com seus braços fortes, quando abriam caminho para aquela embarcação, estavam criando para si mesmos o direito de serem os primeiros cavaleiros da corte de Arthur. Quanto tempo o karma fica aderido ao indivíduo até que este aceite a oportunidade que lhe dá o direito de usar a coroa da vitória? Foi uma longa viagem de volta, porém finalmente retornamos ao nosso humilde lar. Lembrais que eu havia deixado o bem-amado João ali esperando a visita do ascensionado Jesus enquanto estivéssemos fora. João era um visionário e um sonhador. Era um grande místico e não um homem prático. Assim,
quando chegamos, Pedro, o patriarca de nossa nova atividade, ficou triste, na verdade, porque, embora o cuidado de Marta com a casa houvesse sido eficiente, demasiada liberdade individual tinha enfraquecido a firmeza e o estado de ânimo de nossa nascente comunidade. Pedro disse a Tiago: Nunca mais me afastarei, a menos que tu fiques. Nunca mais deixarei com esse sonhador o destino de um grupo ainda tão recente que poderia ser facilmente de novo sugestionado e absorvido pelo sinédrio ou pelas leis romanas. Eu sorri comigo mesma, pois sabia que o amor era ainda a maior força do universo. Ninguém nos abandonara. Aqueles que se amontoavam à roda de Jesus agora estavam à volta de João. Na fragrância de sua presença e de seu amor, eles achavam a paz. Então tiveram início os 15 anos mais difíceis, anos de ajustamento entre os seguidores, os anos que tive que ser a mãe conciliadora imparcial entre tantos e diferentes tipos de indivíduos. Por falha de administração, nossa comunidade havia voltado às celebrações das festas da lei judaica, a Páscoa e outras. Na Páscoa judia era sacrifício o cordeiro pascal, costume que seria abolido pelos discípulos de Jesus. A Páscoa cristã comemoraria a ressurreição do Cristo interno a partir dali. E outras. Pedro, irritado com isso, disse-me: Mãe, é necessário que tenhamos agora nosso próprio culto, novo e vibrante. Devemos comemorar os nossos feriados, o acontecimento do nosso Mestre, deixando de lado os velhos costumes. Sim, respondi-lhe, penso que está na hora de fazermos isso. E, desta forma, iniciamos a primeira celebração do Natal. Os discípulos prepararam uma pequena manjedoura com uma surpresa para mim, e nós então reencenamos a primeira natividade com muita felicidade e alegria. Preciso dizer-vos que nas visitas do bem-amado Mestre Jesus, após sua ascensão, a música que usais hoje, Alegria para o Mundo, Joy to the World, Alegria para o Mundo, disco Natal Dourado de Billy Vaughan, número 6110XRLP. Sempre acompanhava a vibração emitida por sua presença. Frequentemente, quando estávamos reunidos, eu me surpreendia que todos do grupo não estivessem ouvindo esse tema musical, quando o ascensionado mestre estava no aposento, com toda a magnificência de seus corpos eletrônicos. Ele tomava parte em muitas das festividades em que nos reuníamos. No tempo devido, tivemos a primeira celebração de nossa Páscoa, nosso dia de ascensão e nosso Pentecostes. Assim, demos início a um ritmo de culto que substituiria o velho, construindo um novo. Durante a referida época, eu continuava meu trabalho no jardim, porque já então gastava da atividade de cura natural que vem da terra. Mãe Maria alude aqui ao fato de hoje ela quer ser a dirigente suprema da atividade da cura para nossa terra. Com a ajuda de Maria Madalena, eu era capaz de inventar ungüentos que punha nos pés dos apóstolos e discípulos quando eles retornavam de suas longas viagens. Como sabeis, muitos andavam de pés nus, outros usavam uma simples sandália para os protegerem, as areias quentes e os caminhos pedregosos rachavam e feriam as plantas de seus pés, mas depois lhes punhamos ungüentos curativos e em poucos dias eles estavam sarados novamente. Bem, amigos, eu espero que tenham gostado. Acompanhem as gravações para ter acesso aos demais capítulos. Um abraço.